Olá a todos, eu sou o Ciberpagé, estou aqui para falar sobre o artigo completo que eu trouxe para essa edição da ANPAP, que se chama Criações e Conexões Transmídia, a Performance, Aforismos Pós-Humanistas e a HQ A Segunda Maçã. Esse artigo ele se propõe a apresentar as conexões entre essas duas produções transmediáticas. É importante dizer que alguns conceitos engendram a construção do artigo e a concepção também dos trabalhos. Um deles é o de realidade mista, do Roy Ascott. O outro é a ideia de uma sexta extinção massiva e também conectado com a ideia Lovelock da teoria de Gaia. E aqui a gente tem, então, o universo ficcional que é a base para a criação dos meus trabalhos artísticos e, obviamente, para a performance e para a história em quadrinhos, que é a aurora pós-humana. Eu trabalho com alguns conceitos também, que é o deslocamento conceitual e a tecnognose. O deslocamento conceitual significa que eu uso a ficção científica para situar o planeta em um futuro, no caso, 300 anos no futuro, mas para reforçar algumas das questões que eu quero inquirir no meu trabalho na contemporaneidade. Então, eu desloco o tempo para amplificar as minhas reflexões poéticas sobre a contemporaneidade. Isso que é deslocamento conceitual, que é um conceito do Philip K. Dick. E tecnognose é um conceito do Eric Davis, um pesquisador norte-americano, e fala sobre a questão premente dos novos universos hiperinformacionais. É que, apesar deles serem universos aparentemente laicos, eles estão todos permeados ainda de buscas transcendentes, conectando-os a um conceito do Roy Ascott, que é o de das três RVs. A realidade validada, que é a realidade que a gente conhece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, as realidades virtuais, que são a nossa inserção nas cosmogonias digitais, hiperinformacionais e da linguagem binária, e a realidade vegetal, que é a possibilidade de ascender a estados não ordinários de consciência a partir do uso de enteógenos, das chamadas plantas de poder. O contexto da aurora pós-humana, planeta Terra 300 anos no futuro, nós temos duas espécies básicas que dominam o planeta, que são os estropianos, seres humanos que transferiram a consciência para um chip, para uma máquina, e os tecnogenéticos, que são seres híbridos de humano, animal e vegetal. E a terceira espécie de seres que estão em extinção, são menos de 5% da população, são os resistentes, que são seres humanos como nós. E aí eu tenho, então, um grupo performático, que é o Posthuman Tantra, que realiza performance multimídia na perspectiva do tecnoxamanismo. Essas performances são atos curtos que se passam no contexto da aurora pós-humana e contam histórias, são pequenas narrativas. Então aqui a gente tem alguns exemplos de imagens minhas, interação com vídeo, uso de realidade aumentada no ato ciberpagelança, em que eu fico com 4 braços de serpentes ali atrás de mim, me tornando uma das criaturas transgênicas e tecnogenéticas do meu universo ficcional. Eu assumo a minha identidade de ciberpajé, que eu assumo hoje também na minha vida cotidiana, mas ela nasceu no contexto da aurora pós-humana. As performances do Posthuman Tantra. Então, aqui é a turma depois de uma das performances do grupo. A revista em que a HQ, a Segunda Maçã, foi publicada é Arte, Lexos e Pós-Humanos, que é uma revista em quadrinhos dedicada a publicar os meus quadrinhos experimentais contextualizados na aurora pós-humana. Essa revista é publicada por uma editora acadêmica, que é a editora Marca de Fantasia, ligada à Universidade Federal da Paraíba. A Segunda Maçã foi publicada no número 12 da revista, que é justamente a capa desse número 12, é essa imagem aqui. Essa imagem traz uma brincadeira com a questão da transgenia, de um ser transgênico, mas também com a ideia Lovecraftiana do terror que pode existir por trás da transgenia. E aí a HQ, a Segunda Maçã, ela é uma crítica à
destruição do planeta que está sendo perpetrada através da nossa desconexão com a biosfera e da nossa invenção, às vezes, de alguns elementos, como, por exemplo, as técnicas de transgenia, que estão sendo utilizadas de maneira agressiva e estão destruindo espécies, inclusive as abelhas, como diz a Elizabeth Kolbert no livro dela sobre a sexta extinção massiva de espécies. E essa HQ, então, eu trabalho com elementos que apareceram para mim, imagens que apareceram para mim, através de uma experiência que eu tive de estado no ordinário de consciência com o Psilocybe cubensis, com o uso desse enteógeno. Eu fiz os desenhos e depois, a partir da observação desses desenhos e das sensações de reconexão com a natureza que eu tive com a experiência, eu desenhei essa história em quadrinhos, que é uma reflexão, então, sobre essa segunda maçã, conexão direta com o mito bíblico do paraíso, e a segunda maçã seria a transgenia, o que vai trazer o caos final para a nossa espécie. E aí, a primeira página diz: uma Eva sem paraíso, tentada por bases de nucleotídeos, serpentes em dupla hélice, picando o equilíbrio de bruxas de laboratório. O ovo cósmico ou ninho da cobra? Transfiguração ou prestidigitação? Hipermutações acelerando a sexta extinção. Eu não tenho tempo de detalhar os elementos simbólicos da HQ aqui, mas eles estão detalhados no artigo, depois vocês podem ver. E aí, essa HQ, ela engendrou, a partir desses conceitos que eles estão todos ali entremeados nela, os conceitos que eu tenho falado desde aqui do início dessa nossa breve apresentação, acabou inspirando a criação de uma performance que aconteceu em telepresença, em que eu atuei, né, como ciberpajé em Goiânia, e o outro performer atuou como o ceifador cyberpunk lá em Brasília. Então foi uma performance em telepresença em que nós pegamos os conceitos também de transgenia. Então eu inicio a performance com um crânio de pássaro cobrindo a minha cabeça, me tornando uma criatura híbrida, transgênica, mas ao mesmo tempo também criticando, justamente porque é um crânio morto. Então tem uma série de elementos simbólicos que contextualizam essa performance que foram inspirados na HQ. Né? A HQ ela me trouxe realizar esse ato performático em que eu recito 7 aforismos que estão conectados também com a ideia do roteiro da história em quadrinhos, que é esse roteiro que critica poeticamente e reflete sobre a transgenia como uma segunda maçã, como uma segunda queda do paraíso e talvez o fim iminente da espécie humana, um dos causadores da destruição da nossa biosfera. E a performance, ela tem vários elementos, então a gente interage como personagens, como uma narrativa à distância, e então ele, o amante da heresia, ele interpreta esse ceifador pós-humano, e eu interpreto o ciberpajé e recito os aforismos, e ao final da performance, inclusive, tem um elemento ritual em que eu bebo o meu sangue para simbolizar também a destruição que nós, enquanto espécies, estamos perpetrando. E essa performance, ela situa-se na concepção de performance como um ritual transcendente. Assim como toda a minha produção artística. Eu penso na arte como uma forma de cura, de busca do equilíbrio interior. Estou sempre preocupado, então, em transformar as minhas obras artísticas em rituais de autotransmutação. E é isso que acontece em aforismos pós-humanistas e na HQ, a segunda maçã. Nós criamos um ambiente de realidade mista, né? Nós nos conectamos através das possibilidades da telepresença, e ao mesmo tempo a HQ ela também trabalha realidades mistas, porque o seu processo de criação partiu da conexão com uma realidade vegetal, que foi a inspiração para a sua construção e que acabou deflagrando todo o processo, porque a experiência com o Psilocybe cubensis deflagrou a criação da HQ, a HQ me inspirou para a criação do processo performático de aforismos pós-humanistas. E um grande abraço do